Ele colocou hoje um novo cântico em minha alma, um cântico de louvor, aleluia. Cantarei sua maravilhosa misericórdia, o louvarei até todos virem sua bondade. Cantarei da salvação aqui e além, até muitos ouvirem a verdade e confiarem em Deus. Ele me tirou da lama, firmou meus pés na rocha, colocou hoje um novo cântico em minha alma, um cântico de louvor, aleluia. Batamos palmas para ele. Aleluia. Ele me tirou da lama, firmou meus pés na rocha, colocou hoje um novo cântico em minha alma, um cântico de louvor, aleluia. Segundo verso. Hoje estou na rocha forte ao seu lado, meus passos foram firmados e aqui habitarei. Não há risco de queda enquanto aqui permanecer, pela sua graça, até a coroa ganhar. Ele me tirou da lama, firmou meus pés na rocha, colocou hoje um novo cântico em minha alma, um cântico de louvor, aleluia. Mais uma vez. Ele me tirou da lama. O que ele fez? Firmou meus pés na rocha, colocou hoje um novo cântico em minha alma, um cântico de louvor, aleluia. Batamos palmas para ele mais uma vez. Deixe-me ouvir um glória da minha igreja. Amém. Isso não faz você sentir-se bem adorando ao Senhor? Louvado seja Ele. Ele me tirou da lama, firmou meus pés na rocha, colocou hoje um novo cântico em minha alma, um cântico de louvor, aleluia. Louvado seja o Senhor. Louvado seja o nome do Senhor. Amém. Você está naquela rocha. Louvado seja o nome. Quantos amam o Senhor Jesus? Ele me tirou da lama, firmou meus pés na rocha, colocou hoje um novo cântico em minha alma, um cântico de louvor, aleluia. Segundo verso, novamente. Hoje estou na rocha forte ao seu lado, meus passos foram firmados e aqui habitarei. Não há risco de queda enquanto aqui permanecer, pela sua graça, até a coroa eu ganhar. Ele me tirou da lama, firmou meus pés na rocha, colocou hoje um novo cântico em minha alma, um cântico de louvor, aleluia. Amém. Louvado seja o nome do Senhor. Amém. Graças ao Senhor por essa rocha. Louvado o nome do Senhor. Amém. Podem sentar. Glória. Espero que estejam com grande expectativa e animados, prontos para algo acontecer. Quantos estão prontos? Isso vai ter de acontecer, vai ter de acontecer. E já aconteceu. Amém. Podem sentar. Quão maravilhoso quando a noiva se reúne, algo está para acontecer. Ele começou esse culto
Muitos anos, milhares de anos atrás, predestinados, sabíamos que nós estaríamos aqui e colocou as coisas em ordem, e isso simplesmente se encaixou, e aqui estamos sentados em lugares celestiais, a noiva de Jesus Cristo. Oh, louvado seja o nome do Senhor. Obrigado, Senhor. Queremos dar boas-vindas a todos quantos visitantes temos. Bastante visitantes hoje. Deus abençoe a todos, bem-vindos aqui, todos que estão recebendo a transmissão, ouvindo hoje. É um prazer tê-los aqui conosco, que é parte da noiva do Cristo de todo mundo. Vocês fazem parte da original semente e falada e real de Abraão. Amém, amém. É porque vocês permaneceram com a palavra original, ao que cremos que é esta mensagem. É isso o que traz todos nós aqui juntos. Vocês gostaram do último domingo, a palavra original, a palavra falada de semente original? Louvado seja o Senhor. Nós poderíamos ter companheirismo sobre isso por muito tempo, mas tem mais que está vindo. Eu estava falando com o irmão Samuel e se fôssemos ler as citações disso, então é melhor ouvirmos quantas horas, 6 horas. Eu sei o quanto que eu dei para vocês e quanto vocês deram para mim. Foi uma experiência totalmente maravilhosa. Eu creio que Deus falou através daquela mensagem por seu profeta, que foi gravada, sabendo que nós ouviríamos em nossos lares, em casa, naquele mesmo dia. Ele sabia, tornando a sua palavra cumprida em nós, e ele sabia e predestinou isso, enviando-nos para casa e ouvindo. Não sei se isso já foi feito por alguma igreja em todo o mundo, mas nós fizemos isso no domingo passado, e isso é aquela palavra cumprindo-se, e nós fazemos parte disso. Obrigado, Senhor Jesus. Louvado seja o nome do Senhor. É tão animador fazer parte do programa, do plano de Deus, o que Ele está fazendo, e a semente é a palavra viva, cumprindo-se diante de nossos olhos, fazemos parte disso. Se Jesus estivesse aqui, é melhor crer que seríamos discípulos. Eu sou discípulo de Jesus Cristo através dessa mensagem. Amém. Tem pessoas que não entendem bem o caso de ouvir fitas em casa, mas nós sabemos porque isso tem mudado a nossa vida e a da nossa família. Tem havido muitas mudanças, mas nós entendemos que isso é Deus treinando a sua noiva. Ele está nos treinando. Não que fazemos algo assim sem qualquer objetivo, método. Vocês que são membros do Senhor Jesus Cristo, vocês também que são, também terão cultos no lar, igreja no lar, das fitas. Louvado seja o Senhor. Então, quão importante, se é isso importante, quão importantes são os nossos cultos de fita em nossos lares? Vamos ouvir o que ele vai dizer. Vocês ouviram na semana passada. Eu tive que tirar umas pepitas daquela mensagem, mais que mensagem, e saber que eu faço parte daquela semente original. Eu não fui impregnado com nada, mas apenas com a palavra. Eu estou impregnado com ela.
Louvado seja o nome do Senhor. Podem sentar. Agora eu creio de todo o coração que assim é que acabará sendo. Haverá uma união em tais lugares como aqui, que será fechado o tabernáculo, ele está falando, e vocês não poderão falar a não menos que você tenha uma permissão ou licença da Federação de Igrejas para realizar cultos. Então é aí que acontece. Então eles fecharão a igreja e fecharão todas as igrejas que não estiverem debaixo daquela Federação de Igrejas, como ele disse antes, que é o concílio ecumênico. E isso faz tempo que está acontecendo, mas Deus está segurando. Ele não está permitindo ainda acontecer isso. Nós vamos entrar nisso. Louvado seja o nome do Senhor. Então a noiva não poderá ter cultos da maneira tradicional em edifícios e lugares assim, mas mesmo assim ainda teremos igreja. Louvado o nome do Senhor. Podem sentar. Ainda assim estaremos unidos em torno do mundo, em torno desta palavra. Então a noiva, nós poderemos, nós saberemos e não perderemos um culto. E não afetará nós de maneira nenhuma, mas desejamos estar juntos? Sim, claro, absolutamente. Mas tem uma coisa que nos une, esta palavra. Eu creio que isso não demora muito para acontecer. Quando isso for acontecer, então que venha. Ah, sim, Senhor. Louvado Senhor, podem sentar. Ouvi dizer que um dos presidentes do LGBTs que perguntaram a eles sobre fechar a igreja, não sei se vocês já ficaram sabendo disso ou não. Oh, que coisa! Eles vão chegar nas igrejas e vão perguntar se não se não crerem nesse LGBT, então isso aí vai tirar essas pessoas, como assim, tira esse daí. E aí, havendo a eleição, eles vão querer essa pessoa que não aceita essa. Nós não queremos tirar, vamos colocar. Vocês sabem o que acontecerá sobre isso. E todos pensam assim, mas Deus tem um tempo, um plano, e Ele nos falou que a palavra falada é a semente original. Então ficamos um pouco ansiosos quanto a isso, mas lembre-se que haverá uma reunião denominacional que será brevemente muito bom, e isso vai trazer as coisas em uma federação de igrejas, e as outras igrejas que não fizerem parte disso serão colocadas fora de operação o quanto eles sabem a respeito disso. Mas nós ainda estaremos tendo igreja. Louvado seja o nome do Senhor. Amém. Mas isso antes disso acontecer, ele viu que isso aconteceria. Quando isso acontecerá? Muito, muito breve. Como sabe disso, irmão José? Ele nos disse isso no domingo passado, que ia acontecer. Ele disse o que ia acontecer. Vocês pegaram? Vamos lá com essas mãos.
Ele disse, quando o Espírito cair e houver um movimento entre o povo, a Igreja de Deus estará para fora e haverá um movimento entre as pessoas e está chegando, está acontecendo agora mesmo. E vocês estão vendo agora mesmo sobre o que ele estava falando. Louvado seja o nome do Senhor. Eu amo isso. Quando o Espírito cair e torna-se um movimento entre as pessoas, nós estamos vivendo nesse tempo. E agora o Espírito está caindo e vemos o movimento do Espírito Santo na noiva de Jesus Cristo, reconhecendo exatamente quem somos. E no tempo em que estamos vivendo, nunca houve o tempo como este. Mas o irmão Branham falou então, e ele não viu nada que impeça isso, mas Deus teve um tempo para isso acontecer. Então é por isso que é importante termos culto em nossos lares com fitas. Então, quando as pessoas não souberem o que fazer, nós sabemos, porque nós temos treinado, porque nós não perderemos a nossa igreja, nem o nosso pastor. Louvado o nome do Senhor. O próprio profeta disse exatamente como e o que, em que cremos. É tão maravilhoso que nós colocamos Lifeline, colocamos um blog para incentivar a vocês. E os irmãos fazem um trabalho tão maravilhoso. Eles fazem mesmo. Desculpe, pode sentar. Não quero que vocês me observem tremer. Às vezes eu fico meio com receio de ficar diante de vocês. Vocês são a noiva de Jesus Cristo, não há nada maior do que isso. Eu sou parte da noiva de Jesus Cristo, mas eu fico um pouco com medo diante de vocês aqui, porque vocês são os eleitos. E essa semana eu falei, e muitas vezes não é a maneira que eu falo ou como articulo, mas sabe o que eu estou fazendo é apontar para essa mensagem que ela é a verdade. Louvado seja o Senhor. Podem sentar. Mas o que eu estou falando é que quando adicionarem, colocarem uma citação, algo de irmão Branham, é a melhor coisa que eles já fizeram, e quando precisar de alguma coisa, como nós apontamos, como o profeta falou, e eu gosto demais disso, e é por isso que eu creio nesta mensagem. Já está parecendo que somos nós, da maneira de agirmos. É porque ela vem da palavra de Deus. Ainda está parecendo assim. E qualquer coisa fora da palavra de Deus, eu não creio nisso. Foi o que ele disse. Poderia ser. Poderia. Mas eu vou simplesmente ficar com o que Deus falou, então eu estarei certo de que eu estou com o que Deus falou, quanto ao que as pessoas fazem ou falam, mas nós ficaremos com as fitas, então saberemos que estamos certos, amém? Sim! Podem sentar. É a única maneira que sabemos como estar absolutamente certos
Deus falou dos seus lábios aos ouvidos do profeta, os próprios pensamentos de Deus foram gravados e colocados em fita, e agora estão aqui. Pense nisso. Os pensamentos mesmos de Deus, a semana passada ele falou, dizendo que eles ficavam diante do Senhor, aqueles que escreviam a palavra de Deus com o lápis na mão, então falando, este profeta e este... Então Deus falava e foi gravado quando profetas de Deus falou, e preciso foi interpretar a própria palavra de Deus, interpretar a própria palavra de Deus, a Bíblia. Ele estava interpretando a Bíblia. Como o irmão Gordon dizia, vocês estão comigo? Mas vamos ver o que mais ele dizia sobre isso. E agora, meus irmãos, quando eu digo isso, quero dizer que não é apenas esse pequeno grupo aqui hoje de manhã, mas onde essas fitas serão enviadas em torno do mundo. Então ele está dizendo a vocês em torno do mundo, vocês que estão aqui no tabernáculo, todos em torno do mundo. Ele está ensinando, e eu vou para dizer algo aqui. Eu espero que vocês me suportem um pouco, porque tem de haver algum lugar de julgamento. Deus tem que ter um lugar para o julgamento. Então alguns dizem, na versão King James da Bíblia, outros dizem em outra versão da Bíblia. E agora eles estão criando uma versão padrão. Então é essa Bíblia, aquela Bíblia. Eu creio que Deus é o Deus soberano e Ele é o eterno. Ele tem que ver isso, depende dele, que se eu quiser ir para o céu, para o lugar dele, depende dele fornecer para mim um lugar que eu saiba o que fazer, algo que eu possa colocar as mãos sobre isso e dizer, é isso, e é esta mensagem, esta mensagem. Louvado seja o nome do Senhor. Deus falando através de lábios humanos, interpretando a sua palavra. Não há mais nada. É o que nós dizemos, é a Bíblia, é o absoluto. Mas se você perder a mensagem toda, o profeta de Deus é o intérprete divino da palavra de Deus. Ele prometeu que ele viria. Em São João 16, ele disse, tenho muitas coisas para dizer-lhes, mas não suportaríeis, mas eu voltarei. E será eu em carne humana, revelando e interpretando a vocês, a noiva de Jesus Cristo, as minhas palavras, a Bíblia. Então, Ele é Ele mesmo e não precisa de interpretação. Portanto, a Bíblia viva que nós ouvimos. Louvado seja o Senhor. Amém. Você diz, é uma citação, eu não posso evitar. Agora, não é maravilhoso como a irmã Brana falou sobre isso? Mas ele estava falando de uma chuva, mas nós já tivemos a chuva, mas Deus, o profeta é o que controla a palavra de Deus que vem. Então nós estamos preparando para a colheita. Então a primeira chuva é quando plantamos a semente. Então, um pouco antes de amadurecer, vem outra semeadura, que é o que chamam de colheita. Então vem a primavera e depois a chuva vem em junho, e depois agora vemos que a chuva é o Espírito. Então, depois das chuvas, que a semente foi plantada, ele disse que foi plantada, e então vem aquela chuva para a colheita em junho. Essa é a chuva da colheita, não a colheita, mas agora é a colheita. E agora já é setembro, outubro, estamos prontos para as combinadas passarem, mas
Agora temos que ficar na presença do Filho, só o Filho, e amadurecer. Ele foi primeiro plantado, depois ele veio, ele soltou todas as mensagens, e agora outra semente está vindo, que é a semente da noiva que está vindo, estando na presença do sol, amadurecendo, e somente pode acontecer de uma maneira ouvindo esta mensagem. Estou falando devagar para que as fitas possam ser ouvidas com tempo para as pessoas estudarem. Não quero estar com pressa, quero ir devagar. Não sei o que acontecerá a partir de agora, mas eu quero que isso seja para as pessoas que, embora Deus me tire do mundo, se eu não viver e ver isso acontecer, a mensagem ainda viverá. Permaneça com a palavra, e é isso que estamos fazendo. Louvado seja o nome do Senhor. Ele nos disse no domingo, a partir do princípio, que Satanás tinha uma maneira diferente, um plano diferente ao de Deus. Ele disse que era diferente, e até a abertura, a ferida, no ventre da sua mente, então ela engravidou em sua mente a palavra. Com quê? Com dúvida, com arrazoamento e com o plano do diabo que veio dentro da mente dela, e ela não pôde esperar pelo grande plano de Deus. Ela teve que fazer algo, ela própria. Foi o que diz? Ela estava ali, Jesus era para vir, mas ela disse certamente que não. Então, quando Adão chegou para falar com ela, ela já tinha engravidado daquilo, e Satanás tinha uma ideia diferente, e ela teve que fazer algo quanto a isso. Então veio Adão, Abraão e Sara. Agora, a Sara disse que era a igreja, e ela começou a arrazoar em sua mente: tem de acontecer, e eu tenho de fazer algo quanto a isso. Eu tenho esperado, mas ainda não aconteceu. Eu tenho que fazer que isso aconteça, eu tenho que fazer acontecer. É demais, um fenômeno grande demais para mim. Ela não podia esperar que o filho prometido viria dentro do tempo que Deus falou que viria. Mas tem que ser da maneira que Deus prometeu, mas ela queria fazer da maneira dela, e a maneira dela era através de Agar. Então ela disse: venha por aqui. E o que isso produziu? Produziu um homem desnaturado. Aquele homem desnaturado que nunca poderá ser domesticado. Nunca. Algo tem de fazer acontecer. Tem que fazer com que a promessa da noiva venha. E eles estão certos, eles têm algo realmente o que fazer. É apontar a mensagem, a semente para a noiva. Louvado seja o Senhor. Amém? Podem sentar. Esse é o propósito em si do ministério, é apontar para a semente original. É a única coisa que produzirá a palavra original, é a palavra original que está nas fitas. É a única coisa que pode produzir esta noiva, pois cada palavra, nós cremos ser a palavra de Deus, Deus interpretando a sua palavra, o que cremos que é, assim diz o Senhor. No início dos selos, em Apocalipse 10, a palavra completa era para nascer em manifestação, novamente, para manifestar-se. Isso é poderoso. E vindicado pelo Espírito de Deus, em toda a sua força, como quando ele esteve aqui na terra, manifestado da mesma maneira, fazendo as mesmas coisas que ele fez quando ele esteve aqui na terra, que era Jesus Cristo mesmo ontem, hoje, eternamente. Ele se manifestar
lado, da mesma forma, Deus falando através de carne. E nós temos isso em fitas, e não fica melhor do que isso. Então Deus, em sua mente infinita, que ele sabia que ele viria novamente para falar, como ele disse. E ele disse, tem muitas coisas para falar-lhes, mas vocês não entenderão. Mas eu virei, está escrito, mas eu virei e falarei através de um profeta e revelar-lhes o que significa. Ele pode pegar dessa Bíblia, daquela. E ele mesmo, na King James, mas esse aqui dá um melhor entendimento quanto a isso. Amém. Isso é interpretar a palavra. Amém. Louvado seja o nome do Senhor. Ouvindo isso, produzirá uma noiva nascida de virgem, é isso. Não tocada por denominações, por homens. Assim tornamos aquela virgem manifestada, noiva. Nós somos águias, estamos vivendo numa era da águia e não podemos nos comprometer com uma palavra fora. E por isso que ele diz que a palavra falada é a semente original e a noiva não pode se comprometer fora disso. Nós apenas podemos comer este maná fresco, pois cremos o que é isso. Revelação fresca vindo para nós. Outros recebem isso de forma diferente, tem outras formas de receber isso e tudo bem quanto a isso. Essa é a maneira que eles sentem, mas quanto a nós, esta mensagem é uma refeição totalmente completa. E nós temos o absoluto, o sinal, os selos, as eras. Então isso não precisa de interpretação, não precisa de mais nada, não podemos fazer mais nada, não está em nosso DNA fazer algo diferente, porque isso é alimento da noiva, estamos vivendo da época da noiva, e é isso, essa mensagem. Louvado seja o nome do Senhor. Estamos agradecidos por isso. Louvado seja o Senhor, permaneça em pé, que podemos nos unir e não temos que questionar. Claro que é a palavra ungida, claro que podemos repetir uma citação, mas não há nada maior do que a unção desta mensagem falada pelo Filho do Homem, Ele mesmo, que está falando conosco. Esse é um Filho do Homem, não o Filho do Homem. Aquela coluna de fogo. E é para vindicar que o que está abaixo dela. Amém. Apenas esta mensagem pode fazer isso. Apenas ouvindo esta mensagem. Estou tão grato por eu ter revelação disso. E ele disse, uma mulher disse, ame um ao outro, não fale contra um outro. Eles têm que fazer o que sentem de fazer. E às vezes eu ouço isso. Deus, bendito seja Deus, mas se você não está ouvindo o Tabernáculo Brana e ouvindo a transmissão, você não é noiva. Eu já ouvi falar, mas vocês creem nisso? Não, eu não creio nisso. Eu gostaria que todos ouvissem. É melhor você crer que eu gostaria, mas não ouvir a mim, mas ouvir esta palavra. Estamos unidos em torno dessa palavra, mas eles têm que fazer o que sentem de fazer. Deus, o Senhor está dirigindo-os. E eu gosto muito de como o irmão Brana disse outro dia, esta é a minha igreja, nós somos a igreja dele. Então eu posso ouvir as fitas e ser noiva? Sim, eu posso e eu faço. Mas eu quero relaxar e ouvir ele falar isso. Para mim isso é maná fresco. Se eu não puder ouvir aqui, então eu vou voar um pouco mais alto, mais alto, mais alto. Mas eu quero ter esta palavra. Essa palavra é o que alimenta a minha alma. Eu gosto de ouvir a voz de Deus. E eu creio que é a voz de Deus que foi gravada.
interpretada. Então, na profundeza da palavra, e o profeta me diz o que ela diz. Eu creio em cada palavra interpretada. E ele me diz, ele não saberia o que essa Bíblia diria, porque quantas pessoas já me perguntaram, qual Bíblia que eu vou crer? Nessa Bíblia, naquela? Qual? Em qual nós vamos crer? Nós cremos que a King James é a mais próxima, porque o irmão Branham falou, o profeta falou, mas é o que nós cremos. Mas quando me perguntarem, o irmão Branham disse, aí quando tinha várias opções, então, mas a King James diz assim, mas a maneira certa de falar é assim, 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 e eu digo, oh, louvado seja Deus, eu não tenho que me preocupar, louvado seja o nome do Senhor, amém. E ele disse que não deveria ler a Bíblia. O irmão Branham disse que o cristão lê a Bíblia todos os dias, a unção. E isso é vida para nós. Oh, que coisa é isso? Ela se encaixa direitinho com a mensagem, porque é tudo uma mensagem. E todas apontam para uma coisa. No início foi o alfa, depois, e então aponta para nós, o ômega, o começo, o princípio e o fim. Nós somos o fim. Nós somos aquela semente original que sobreviveu. Louvado seja o nome do Senhor. Desculpem. Quando começa a falar sobre a palavra, parece que não tem fim, porque isso é vida para nós. Mas até mesmo Maria disse, e ele disse que Maria era apenas quem carregou, mas a palavra veio. Não. E essa palavra pode produzir o que você clamar, é o que vai acontecer. Se você plantar repolho, você vai colher repolho. Se você plantar cebola, você vai colher cebola. E nós somos quem somos. A noiva está acordando. Sempre soubemos quem somos. Agora está bem, bem claro. E cada vez mais ele significa mais para nós. E nós entendemos quem somos. Não temos mais dúvida. Louvado seja o Senhor, porque não temos dúvidas, não temos doenças. Você crê nisso? Totalmente. Jeová, ele próprio disse, expulsa isso, então saiu. É a palavra dele. Se você duvidar, isso é com você, mas contra mim não. Então eu não tenho dúvidas. Então Satanás, ele duvida, e ele está gastando o seu fôlego por nada. Mas nós estamos edificados com a noiva de Jesus Cristo. Que oportunidade temos. Cantemos. Name above all names, beautiful Savior, glorious Lord, Emmanuel, God is with us. You believe that? Blessed Redeemer. What is he? The living Word. Praise the Lord. Let's just worship him and sing it again. Oh, Jesus. Oh, Jesus. Love you, Lord. Nós te amamos, Senhor. Nome acima de todos os nomes. Aleluia. Beautiful Savior. Belo Salvador. Glorioso Senhor. Emmanuel. Deus conosco. Bendito Redentor. A palavra viva. Inclinemos a cabeça, Pai, nós te agradecemos essa manhã, Senhor,
be able to podemos mais uma vez vir à tua casa, Senhor, e cantar a ti, te adorar, be under great e estar em grande expectativa, Senhor, de ouvir a tua voz falar conosco. Tão agradecido, Senhor, que o Senhor nos deste a revelação. Isso veio tão profundo em nosso coração e cada dia se aprofunda mais. getting stronger every day. E nós nos tornamos fortes a cada dia, Senhor, cada vez mais fortes. Lord, Estamos tomando aqueles passos cada vez mais altos, Senhor. something in your O bride. Senhor está falando algo na sua noiva, o Senhor está nos mudando de dentro para fora. E essa mudança está acontecendo agora mesmo, Senhor. Estamos tão felizes de sermos seus filhos. Senhor, apenas pensar nisso quando ouvimos a fita essa semana, Full of cancer, nothing to aquela criança que estava com câncer e nada poderia ser feito, Senhor. O seu profeta viu a condição dela, Senhor. Ele nem precisou tocá-la. Ele estava pregando a palavra, Senhor. E no final daquele culto, aquela criança, completely well. ela creu e ela ficou totalmente sarada, Senhor. E agora a tua noiva vai ouvir ao redor do mundo e essa unção dessa mensagem, que é a voz de Deus. Não importa a condição de cada um, não importa, Senhor. Se nós crermos, o Senhor vai andar até ali e vai fazer cada um completamente curado, completamente livre, completamente liberto e cheio do Espírito Santo. Ready, Lord. Pronto, Senhor. Obrigado por isso, Senhor. O Senhor fez uma maneira para nós. O Senhor proveu um caminho. Lord Jesus, Nós agradecemos, Senhor Jesus. place these requests. Nós colocamos agora todos os pedidos de oração em tuas We mãos. know, Lord, there's nothing to Sabemos que não há nada impossível para ti. place in before. Senhor, colocamos tudo em tuas mãos e te agradecemos por isso. Nós te amamos, Senhor. Obrigado pela sua noiva. Ela está unida agora ao redor do mundo em grande expectativa, Senhor, debaixo dessa unção do sétimo anjo verdadeiro, mensageiro, prontos para ouvir a voz de Deus. Que o Senhor falou e a noiva veio à existência, Senhor. E nada pode ficar diante disso, porque é o que nos aperfeiçoa. Love you with all Nós te amamos de todo o coração, não podemos falar o suficiente, não sabemos como falar, mas Senhor sabe, e a Ti damos toda a glória e toda a honra, e obrigado mais uma vez, Senhor Jesus, por nos dar essa revelação e da Sua palavra. Nós te amamos, abençoa Teus filhos agora, e entregamos todos a Ti, em nome de Jesus Cristo, amém. Jesus, nome acima de todos, belo Salvador, glorious glorioso Senhor, Emmanuel, God is with Deus conosco, blessed Redeemer. bendito Redentor, a palavra viva. Amen. Amém. Podem sentar. At this time we have Agora a couple of babies. teremos alguns bebês para dedicação. Bring their baby up at Podem this time. trazer os bebês. Amen.